Então, vamos começar a apresentar aqui o trabalho desenvolvido pelo grupo, final da primeira fase do grupo de Machine Learning, da turma 6, do primeiro desafio, né, que é automatizar o web scraping de um site de livros e criar um pipeline e expor o resultado em APIs. Aqui uma breve explicação de como a gente resolveu montar o GitHub. Montamos o GitHub numa branch developer e uma branch main. E assim que criamos os pull requests, os códigos sobem para um código Lambda sobe para a AWS e o código das APIs sobem para o render. O render foi escolhido pelo grupo como uma plataforma pública para deployar as APIs, tá? Vou mostrar aqui como a gente pensou na arquitetura da solução. A arquitetura da solução é essa. Existe o site disponibilizado pelo curso, chamado books2scrap.com, e é de lá que a gente fez todo o scrapping dos livros. Como foi feito o scrapping? Todo o scrapping foi colocado numa Lambda function na AWS. Ela roda, obviamente, em menos de 15 minutos, então por isso que a gente escolheu um Lambda function para ajudar tanto na manutenção e no deploy. Essa Lambda roda, extrai todas as informações do site e joga num S3. Tá? Esse S3, assim que o arquivo acabou, foi criado com sucesso, um evento no S3 é gerado, um evento de notificação é gerado para uma feature do Snowpipe. Snowpipe é uma feature do Snowflake, que foi o banco de dados escolhido por nós para deployar de forma estruturada as informações que foram extraídas do scrapping. Então, uma notificação é gerada, o Snowpipe faz a ingestão do arquivo e carrega em uma tabela estruturada com as colunas e informações exigidas como obrigatórias para o trabalho. A partir desse momento, todas as informações estão em uma tabela única de forma estruturada que você pode fazer queries e ser acessada via as APIs que a gente colocou aqui na camada de consumo. Tá? Essas APIs, vamos mostrar, estão deployadas no render e qualquer um que tenha acesso à URL pública vai poder consumir esses dados do scrapping, de livros que foi extraído. Então, vamos lá. Basicamente a gente seguiu os requisitos levantados na documentação, né? E esse é um script, ele é um web scrap em Python. Ele coleta as informações de todos os livros nesse site dessa URL, né? Books2Scrap. E ele usa uma request para acessar as páginas e o Beautiful Soup, que é uma biblioteca Python para extrair os dados, né? O processo é bem simples, ele funciona da seguinte forma. Percorre as 50 páginas do catálogo de livros, e para cada livro, como o Rodrigo já até falou na prévia da arquitetura, né? Ele entra na página de detalhes e extrai as colunas, né? Título, preço, a nota, já converte essa nota para número, a disponibilidade, a categoria e a URL da imagem. Aí todos esses dados são armazenados em um dicionário, né? Uma lista de dicionários. E no final, converte os dados para um data frame do Pandas e salva em CSV. Esse CSV segue o fluxo lá da arquitetura, parando no S3 e, por fim, numa tabela Snowflake, né? E basicamente é isso. Então, tá. Então, como o Hamilton falou, após a finalização dessa lambda, o arquivo vem para um S3, um arquivo CSV, vem para um S3, é gravado nesse S3, e nesse momento é gerado uma notificação
um evento de notificação do S3 para o Snowflake, né? O Snowflake tem essa feature de ficar escutando notificações de storage, e assim que o arquivo chegar, ele consegue fazer a ingestão via uma feature chamada SnowPipe e fazer a ingestão das linhas e colunas para uma tabela previamente montada no Snowflake. E aí a gente vai mostrar aqui no Snowflake. Nós criamos um banco de dados chamado DB Scrap dentro do Snowflake. Criamos um esquema chamado SC Scrap e a tabela que recebe os dados que foram varridos do site original. E ela está aqui, como pode ser visto, todas as informações de livros em forma estruturada com as colunas que o Hamilton acabou de dizer. Tá? Todas essas colunas são as colunas necessárias para suprir as informações das APIs obrigatórias. Também criamos uma tabela users, que foi a tabela ao qual a gente usa para cadastrar usuários e senhas que servirão para autenticação via JWT nas APIs. Né? Então, temos duas tabelas importantes aqui para o funcionamento das APIs. O próximo passo, depois da carga das informações dentro da tabela, foi construir as APIs na plataforma Render. Escolhemos o Render por ser público, por ser gratuito, ter módulo gratuito, por não exigir cartão de crédito, né? Esse foi a mesma razão pela qual escolhemos o Snowflake. Tem um módulo público, não exige cartão de crédito, então a gente priorizou isso tudo. E aqui a gente o Render tem a capacidade de se integrar no GitHub, se conectar às branches que eu mostrei na arquitetura, e você pode, de uma forma automática ou manual, pedir o deploy assim que você mudou o código, né? Então, quando a gente constrói um código novo, a gente pede para fazer o deploy, o Render olha no GitHub e já sobe as APIs automaticamente de uma maneira muito simples. E essas aqui são as APIs que a gente construiu, dividimos em grupos de APIs de autenticação, as APIs default obrigatórias que o trabalho exige, e algumas APIs opcionais e outras de machine learning. Tá? Agora eu vou passar a bola para o meu colega Zago, que vai explicar um pouco das APIs. Vou falar primeiramente aqui das default, né? Se você for na última ali, a Health, clica ali, por favor. A Health. Ela verifica se a API está ok, né? Se ela não está com nenhum problema. Se você for no try it out ali, é só dar um execute. Se você ver a mensagem ali, ela vai mostrar que a API está health, no caso, né? Que ela está funcional e conectada ao banco de dados, certo? Agora, vamos para a próxima API, um próximo endpoint, que é o de categorias. Ele lista é o próximo aí, Rodrigo. Ele contém a lista das categorias disponíveis de livros, né? É o mesmo passo a passo ali, Rodrigo. Try it out e execute. Ele vai retornar as categorias de livros que estão disponíveis na base de dados de livros, né? Vamos para a próxima API, que é você procura o livro baseado... Ele é opcional, né? Ele se coloca o título parcial e a categoria do livro também sendo opcional. Se você colocar ali, começa um título ali, se dá o try it out primeiro, Rodrigo. Coloca A, por exemplo, maiúsculo, ele vai retornar alguns títulos ali, começando com o título ali, no caso. Vamos para verificar o livro pelo ID ali, né? Se coloca, sei lá, 1, por exemplo, ele deve retornar o
o livro de ID1. Ele retornou ali, né? Se você ver ali, é o ID1, ele está retornando o título do livro ali no caso, né? Vamos para a próxima. Ele lista todos os livros da base, nesse caso. Aí ele retorna ali uma lista com todos os livros que contém na base de livros. Aqui é só para mostrar o que a gente falou. Esse vai ser o repositório que a gente vai botar na documentação, que vai subir lá no trabalho. Aqui estão os códigos de tudo da AWS, do Snowflake, das APIs mostradas pelo Hamilton e pelo Zago. Elas estão aqui.